Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao semeador.net, nesse estudo do Evangelho em nós, que possamos neste dia gozarmos aqui dessa paz, dessa tranquilidade e a presença do nosso Senhor Jesus a nos envolver, a nos auxiliar em mais uma reflexão do Evangelho. Vamos lá então? Hoje, dando continuidade ao capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados que são misericordiosos, nós vamos aqui estudar o item 16, que fala da indulgência. Espíritas, agora queremos vos falar sobre a indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraterno, que todo homem deve ter por seus irmãos, mas do qual tão poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos dos outros, ou se os vê, procura não falar deles, não divulgá-los, ao contrário, esconde-os, a fim de que sejam conhecidos apenas por ela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa pronta para amenizá-los, ou seja, uma desculpa plausível, séria, e não aquelas que, com a aparência de atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos dos outros, a menos que isso seja para prestar um serviço. Porém, mesmo assim, ela tem o cuidado de atenuá-los tanto quanto seja possível. Não faz observações que possam chocar. Não traz censuras em seus lábios, apenas conselhos e, a maior parte das vezes, discretos. Quando criticais alguém, que conclusão pode ser tirada das vossas palavras? A de que vós, que o reprovais, não fizeste o que foi motivo de vossa reprovação, e de que sois melhor do que o culpado. Homens, quando julgareis vossos próprios corações, vossos próprios pensamentos, vossos próprios atos, sem vos preocupardes com o que fazem os vossos irmãos? Quando tereis olhares severos somente para vós mesmos? Sede, portanto, rigorosos convosco e indulgentes com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que conhece os pensamentos secretos de cada coração e, em consequência, frequentemente perdoa as faltas que censurais, ou condena as que desculpais, porque ele sabe o que motiva todos os vossos atos. Pensai também que vós, que gritais, maldito, talvez tenhais cometido faltas mais graves. Meus amigos, sede indulgentes por indulgência, porque a indulgência seduz, acalma, corrige, enquanto que o rigor desanima, afasta e irrita. É uma mensagem, meu amigo, do Espírito José, o Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. E continua os estudos. Sedes indulgentes com as faltas dos outros, quaisquer que sejam. Julgai com severidade unicamente as vossas ações. O Senhor será indulgente convosco, assim como usardes da indulgência para com os outros. Apoiai os fortes, encorajai-os a ser perseverantes, fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus que leva em consideração o mínimo remorso. Mostrai a todo o anjo do arrependimento. Mostrai a todos o anjo do arrependimento, estendendo suas brandas asas sobre os erros dos humanos, ocultando-os, assim, dos olhos daquele que não pode ver o que é impuro. Compreendei todos vós a misericórdia infinita do vosso Pai, e não esqueçais jamais de lhe dizer por vossos pensamentos, e principalmente por vossos atos: perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras, em que não só a letra é admirável, mas também o ensinamento que elas contêm. O que pedes ao Senhor quando implorais que Ele vos perdoe? Será somente o esquecimento das vossas ofensas? Esquecimento que vos deixa no nada, porquanto se Deus se limitasse em esquecer as vossas falhas, Ele não vos
puniria, mas também não vos recompensaria. A recompensa não pode ser o preço do bem que não se fez, e ainda menos do mal que se praticou, mesmo que esse mal fosse esquecido. Rogando perdão pelos vossos erros, pedes a Deus o favor das suas graças, a favor das suas graças, para não vos voltardes a cair, a força necessária para entrar em um novo caminho, um caminho de submissão e de amor, no qual podereis unir a reparação ao arrependimento. Quando perdoastes aos vossos irmãos, não vos contenteis em cobrir os seus erros com um véu do esquecimento, porquanto frequentemente esse véu é muito transparente aos vossos olhos. Juntamente com o perdão, oferecei-lhes o amor. Fazei por eles o mesmo que pedes a vosso Pai Celeste para fazer por vós. Substitui a cólera que desonra as criaturas pelo amor que as purifica. Pelo exemplo, pregai essa caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Pregai-a com ele mesmo, como ele mesmo o fez durante todo o tempo em que viveu na terra, visível aos olhos do corpo, e como ainda a prega incessantemente, desde que só é visível aos olhos do Espírito. Segue esse divino modelo, caminhai sob as suas pegadas, elas vos conduzirão ao lugar de refúgio, onde desfrutareis de repouso após a luta. Como ele, pegai a vossa cruz, todos vós, e subi penosamente, mas também corajosamente o vosso Calvário, no alto do qual está a glorificação. A mensagem de João, bispo de Bordeaux, 1862. E para terminar, queridos amigos, sede severos convosco e indulgentes para as fraquezas dos outros. Esta é uma prática da santa caridade que ainda muito poucas pessoas respeitam. Todos vós tendes mais tendências para vencer, defeitos para corrigir, hábitos para modificar. Todos vós tendes um fardo mais ou menos pesado, do qual vos deveis livrar para conseguir alcançar o alto da montanha do progresso. Porque então sois tão clarividentes para o próximo e tão cegos para vós mesmos. Quando deixareis de perceber a palhinha que fere o olho do vosso irmão, sem ver no vosso a trave que vos cega e faz caminhar de queda em queda? Acreditai em vossos irmãos, os espíritos. Todo homem, bastante orgulhoso para se julgar superior aos seus irmãos encarnados, em virtudes e em méritos, é insensato e culpado, e Deus o punirá no dia da justiça, da sua justiça. A verdadeira característica da caridade é a modéstia e a humildade, que consiste em ver os defeitos dos outros apenas superficialmente, procurando destacar o que tem de bom e virtuoso, porquanto, se o coração humano é um abismo de corrupção, sempre existe em algumas das suas partes mais secretas o germe de bons sentimentos, centelha viva da essência espiritual. Espiritismo, doutrina bendita e consoladora. Felizes os que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para tais pessoas, o caminho está iluminado. E em todo o seu percurso, eles podem ler estas palavras que lhes indicam o meio de chegar ao objetivo. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, como para si mesmo. Em uma palavra, caridade para todos. E amor a Deus acima de todas as coisas, porque o amor a Deus resume todos os deveres, porquanto é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade da qual ele faz uma lei para todas as criaturas. É uma mensagem do Fetter, bispo de Nevers, Bordeaux. Meus irmãos, e aí o estudo de hoje vem nos proporcionar algumas reflexões. E nessas reflexões sobre a indulgência, me vem um exemplo, uma passagem bíblica
que eu gosto muito de estar sempre relembrando, porque nós ainda não temos essa caridade, nós ainda não entendemos o que é indulgência. A passagem que eu trago para nossas reflexões desse estudo de hoje é aquela passagem que a mulher estava na praça e estava para ser apedrejada pelos seus equívocos, pela sua falha, pela sua queda. E Jesus chegando, né, vendo aquela toda situação, e responde, né, àqueles que lá se encontrava: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E Jesus, baixado, começa a escrever sobre o solo. Passado um tempo, Jesus olha ao seu redor e vê que, com o passar de alguns instantes, um a um daqueles que ali estavam a criticar, a depositar toda a sua cólera, toda a sua insatisfação sobre a postura, sobre a conduta daquela mulher, daquela irmã, tinham saído um por um, pelo simples questionamento que Jesus fez àqueles que lá se encontravam. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E Jesus pergunta: mulher, cadê aqueles que estavam a te julgar, estavam a te condenar, né? E a mulher diz: foram embora. Então Jesus fala: então, se eles não te condenaram, eu também não condeno. Vá e não tornes a pecar. Muito linda, né? Muito profunda essa passagem, porque para nós ainda está na questão da racionalização. Precisamos fazer essa interiorização desses conceitos, desse exemplo do Mestre Jesus, né, e mostrar para nós que todos, indistintamente, todos nós que aqui estamos na Terra, estamos para nos aperfeiçoarmos, trabalharmos as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, para que possamos atingir o grau de pureza e proximidade com Deus. Então estamos numa luta muito difícil, não com o próximo, não com o outro, consigo mesmo, vencendo as nossas dificuldades, as nossas barreiras. A leitura de hoje traz a questão da facilidade que nós ainda temos de ver aquela pequena palha no olho do nosso próximo, que nos incomoda, né? Nos incomoda, mas está no olho do próximo. E nós não vemos a trave enorme que está nos nossos olhos. Quando, na verdade, a palhinha no olho do outro só consegue se tirar se o outro assim o permitir. No momento que ele assim desejar que isso se realize. E a trave, a grande a trave que está à nossa vista, nos incomodar, nos ferir, basta que apenas nós mesmos a queremos removê-la. E por que nós não marchamos com este objetivo? De removermos o mal, o equívoco, melhor dizendo, que ainda está em nós. Por que nos voltamos para o outro? Por que criticamos o outro nas suas dificuldades e queremos que os outros entendam as nossas? É coerente. Então, por que evidenciar, por que ressaltar a dificuldade do outro? Por que não compreender que ele passa pelo mesmo processo que passamos e é tão difícil a gente vencer o homem velho que reside em cada um de nós? Então não vamos evidenciar essa dificuldade, fortalecer essa dificuldade. Não, vamos encorajá-lo. Se ele fraquejou, ele precisa do nosso apoio, ele precisa de uma palavra de incentivo, de coragem, de entusiasmo. É assim que nós também gostaríamos de ser tratados nas nossas dificuldades, nas nossas quedas, não com crítica, não com avaliações difíceis, cruéis, né? Mas com entendimento,
com carinho, com afeto, com compreensão. Queremos sempre dar o nosso melhor. Então compreenda se nós aqui erramos, e erramos mesmo, e vamos errar muitas vezes mais nessa caminhada para o Pai. Então vamos ver o próximo como o próximo, como um companheiro que está junto conosco, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, mas mais ou menos com as mesmas dificuldades. Apoiar, esta é a palavra, né? É dano que se recebe, já dizia nosso irmão. E aí a leitura de hoje traz mais uma passagem interessante das nossas vidas. Vou até aqui ver se acho aqui. Achei. Que a gente fala naquela oração ensinada pelo nosso Mestre Jesus, a oração do Pai Nosso. Em determinado texto nós dizemos: perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Como que a gente pede para o Pai perdoar nossas ofensas, né? Se nós não perdoamos as ofensas que os outros nos fazem? É incoerente, é incoerente. Meus irmãos, nós somos fruto do Pai, filhos dele, e o Pai é amor. Então somos fruto do amor. Temos o germe, cada um de nós, não duvides disso. Cada um de nós tem um germe do amor em sua essência. Vamos trabalhar, vamos deixar que esse germe, né, cresça, exteriorize, tome conta de nós. Jesus veio a nos ensinar o caminho de paz, de mansuetude, de motivação, de entendimento, de caridade. 2000 anos já se passou. Estamos melhores? Com certeza. Estamos bem melhores se nós julgarmos a época que vivíamos naquela sociedade, na sociedade que a precedeu. Mas quantas coisas ainda temos por fazer? Quantas coisas ainda temos para fazer? Então, não percamos tempos aqui para avaliar o irmão. Percamos tempo sim, para nos avaliarmos. Aonde já obtivemos sucesso? Quais são as nossas conquistas de momento? Para nós sentirmos motivados. Se conquistamos algumas coisas, podemos conquistar outras que no momento está difícil. Não precisa ser a mais difícil. Trabalhamos aquela que está no limiar da dificuldade para o possível de momento. E vamos trabalhar, vamos refletir, que cada um faça essa avaliação, cada um meça o tamanho das suas dificuldades, avalie as suas possibilidades de momento para se transformar um pouco cada dia, um pouco melhor cada encarnação. E entendemos que cada um que aqui está encarnado está no mesmo processo. Então vamos entender um ao outro, vamos dar a mão um ao outro, caminha junto. Precisamos de um ombro amigo, precisamos de uma mão, de um abraço, de um calor humano. Precisamos. Se precisamos, o outro, o meu próximo, o meu irmão, também precisa. Então vamos ofertar, porque ofertando recebemos, como disse há pouco, é dano que se recebe. Então vamos caminhar. Foi isso que Jesus fez. Caminhou. E trouxe a sua contribuição. E trouxe o seu exemplo. Então nós já temos conquista. Vivemos hoje a nossa melhor reencarnação, porque o espírito não retrograda, ele sempre progride. Então estamos vivendo hoje a nossa melhor encarnação. Para aquelas pessoas que nós entendemos que estão numa situação inferior à nossa, demos o exemplo, sejamos a referência, façamos a ponte dele que está atrás para uma situação mais à frente. Né? E nos fortalecemos naquele que enxergamos que está à nossa frente.
nosso amado Jesus, e pessoas outras que já conseguiram aquilo que nós já conseguimos nessa encarnação, que está aí, fazer parte muitas das vezes do nosso vínculo de amizades ou proximidades. Vejamos ele conseguiu. Ele não é Jesus, mas ele já conseguiu isso. Então eu posso conseguir também e conseguirei. Então, meus irmãos, é essa reflexão que propomos a todos vocês nesta semana a fazer. A ideia é essa, né? É semanalmente a gente estudar o Evangelho e nós. É nós nos transformarmos, tendo Jesus como guia e modelo. Meus irmãos, muita paz e uma boa semana para todos. Graças a Deus.